Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 32. Nós iremos ler até o verso 45. Diz assim o texto: Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo, serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Oremos uma vez mais. Grande Deus, obrigado pelo teu amor por nós, por este culto, pela tua presença tão perceptível. Muito obrigado. Abre agora o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente para recebermos a tua palavra. Também, Senhor, esteja ali com as nossas crianças, que também recebem agora da proclamação das boas novas. Abençoe cada professor e professora, abençoe cada pequenino, cada criança, e que uma vez mais a tua palavra seja pregada às nossas crianças, para que um dia possamos presenciar todas elas, confessando Jesus como único Senhor. Continue conosco, pois confiamos e esperamos em Ti, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem-vos assentar. Dando continuidade à nossa série de mensagens da Quaresma, que é simplesmente, como disse esta manhã, um período de 40 dias que antecede a Páscoa. Período este que por muitos anos tem estado presente na história do cristianismo como um tempo de lembrança da vida, lembrança do sofrimento, lembrança da morte, lembrança e celebração da ressurreição do Senhor Jesus. A Quaresma também é uma estação tradicionalmente de busca, de reflexão, de gratidão, de oração e jejum por tudo aquilo que o Senhor Jesus enfrentou em nosso lugar. E essa é a única motivação que tenho nessa série de mensagem. Motivação que vem com oração para que o Senhor nos ensine mais sobre o preço que foi pago na cruz, nos fazendo então valorizar tudo aquilo que Ele fez por nós, todo o amor que Ele teve e que Ele tem por nós.
E isso, para nós começarmos a entender e vivenciar, nós precisamos reconhecer que tudo aquilo que sabemos, depois de um tempo, a tendência é perder a força. Quando você ouve uma novidade, quando alguém te conta algo, uma notícia fresquinha, essa notícia sequestra a tua atenção, e essa notícia tem um valor. Essa notícia, você fica com vontade de dividi-la. Alguns chamam isso de fofoca, outros simplesmente de compartilhar aquilo que ouviu. Toda notícia nova tem um poder e um impacto que uma notícia velha vai perdendo com o tempo. Por isso que quando alguém chega na fé, ele começa com uma fome, com um desejo maravilhoso, porque a notícia é nova e é boa. E por ser boa e nova, tem um impacto tremendo. E este impacto revoluciona a vida da pessoa. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, e eu convivi com alguns ex-traficantes que receberam a Cristo, que foram tocados pela salvação. E era incrível que no processo de libertação das drogas, de sair do meio em que eles viviam, nós os acomodamos secretamente dentro da igreja, porque era o único local seguro que eles poderiam estar. E essa igreja havia nascido na minha casa, de modo que a minha mãe era uma das líderes desta igreja. E minha mãe então fazia algumas marmitas, colocava numa sacolinha e pedia para eu ir levar na igreja secretamente para entregar para aqueles traficantes que estavam saindo daquele meio. Eu fico pensando hoje, quando que eu faria isso com um filho meu ou uma filha minha? Mas naquela época parece que as coisas eram um pouco diferentes. Eu não sei o que batia no coração ali da minha mãe, mas fazia isso. E eu ia, levava, e passou um tempo, não muito tempo, essas pessoas começaram a mudar sua linguagem. Eles começaram a ser transformados. Semana após semana a linguagem ia mudando. Deus ia entrando. Passaram-se algo como 3 meses. E aqueles homens estavam pegando fogo na presença de Deus. E nesses 3 meses eles começaram a compartilhar para todo mundo. Eles perderam o medo de morrer. Eles falaram, não vou ficar mais aqui na igreja me escondendo não. Se eu morrer eu vou para o céu. E saíram da igreja, pediram para sair. Nós com todo aquele medo, o que vai acontecer com você? Você não é mais lá o chefe da boca. O que vai acontecer? Não, agora eu estou pronto para morrer. Porque a minha vida agora é do Senhor. E saíram da igreja, não precisávamos mais levar comida. Começamos uma empreitada para arrumar emprego para eles. Mas uma coisa aconteceu de imediato, eles começaram a falar, a proclamar as boas notícias para qualquer ser que cruzava o caminho deles. E de imediato tinham um impacto de medo, porque todo mundo conhecia aquelas pessoas, mas logo percebiam que não era mais aquela caricatura de violência, de droga. Haviam se tornado servos de Deus. E eles começaram a ganhar vidas para Jesus. Eles não sabiam muito, você imagina, 3 meses, o que uma pessoa descobre a respeito de Deus? Mas com os 3 meses que possuíam, começaram a falar. E quando alguém fala, porque fala o que Deus falou e fez, essa palavra gera vida. E começaram a vir pessoas, começaram a vir outros. Eu também quero largar drogas, Jesus fez isso por ele, faz por mim. Começaram a vir outras pessoas que não haviam necessariamente nenhum vínculo com droga, mas pessoas que moravam naquela época nas chamadas favelas, não era comunidade ainda, e começaram a vir, eles começaram a trazer gente, e de repente, eu olhando aquela situação, porque eu convivia muito perto, mas um adolescente, fiquei desesperado, fiquei com vergonha de mim mesmo. Sabe por quê? Porque eu me perguntei, o que eu que nasci, que tenho pedigree de cristão,
estou fazendo no reino, no que diz respeito a proclamar as boas novas. Não estou dizendo a frequentar igreja, não estou dizendo a cantar. Eu cantava em tudo, fazia tudo. Passávamos o sábado na casa da minha mãe preparando comida para dar todas as manhãs, todas as manhãs para o povo carente que é na igreja, recebiam gratuitamente comida. Então fazia um monte de coisas. Mas começou a me doer a necessidade, André, falar para alguém. Não é eu fazer parte de alguma ação coletiva. Era eu, André, que havia nascido no lar cristão, ter alguém para dizer, esse aqui eu chamei. Esse aqui viu em mim algo diferente. Irmãos, eu sofri para burro com esse negócio. E você sabe quando terminou esse sofrimento? Esse sofrimento não terminou com o passar do tempo. Quando eu falei, não, está tudo bem, né? Está tudo jóia, vamos esquecer esse negócio, eu estou servindo, eu estou fazendo. Essa dor terminou no dia que eu peguei a notícia que para mim era velha e fiz ela ficar nova com todo mundo que passasse, que passou e que passa no meu caminho. No dia que eu entendi que a notícia era velha para mim, mas ela é nova para quem não conhece, e que eu decidi então a não perder uma ocasião, uma oportunidade para falar, a dor foi embora. E às vezes é duro porque você está num encontro e você quer falar e ainda não tem o momento, não é a hora, não dá naquele momento. Mas você fica aquela pulga atrás da orelha, meu Deus, como que eu vou fazer para passar essa notícia que para mim é velha, mas para ele ou para ela é uma notícia nova. E então o que Cristo fez por nós, a sua morte, o seu sacrifício, o seu carinho, a vida, como ele disse, ninguém tira a minha vida eu a dou, não pode se tornar uma notícia velha. Não pode se tornar uma notícia sem impacto. Não pode se tornar uma notícia que eu pense que alguém fale, que alguém proclame, que alguém transmita, porque eu já estou envolvido num ministério. Porque eu já estou fazendo alguma coisa. E sim, devemos fazer alguma coisa. Mas o chamado básico, fundamental, alicerce, é repassar as boas notícias da fé. E aí é hora de colocar você então under the spotlight, debaixo do holofote. Vamos confessar pecado agora? Vamos lá. Vamos confessar. Confesse para o seu irmão do seu lado, para a sua irmã. Qual foi a última vez que você compartilhou as boas novas com alguém que encontrou em algum momento inusitado? Só não vale há 10 anos atrás. Vamos lá. Vamos lá. Bota para fora isso. Vamos trazer, sem desculpa, com tranquilidade. Você percebe o drama? Você percebe o drama? Nós louvamos a Jesus, nós salmodiamos o Cristo vivo, ressurreto, Ele vive, Ele é tudo, a nossa poesia é maravilhosa. Mas na hora que temos que responder uma simples perguntinha, falou, compartilhou. Ah, mas eu não tive chance. É o problema que você tem. Criar a chance. Porque senão eu vou ficar vivendo uma vida que eu celebro Cristo vivo e Ele é para mim, viu? É para a gente aqui da Igreja de Perdiz, para nós, e vamos ficar assim, está tudo bem, está tudo gostoso, confortável, hoje o ar está funcionando melhor ainda. Então é assim. Com isso em mente, irmãos e irmãs, Jesus estava a caminho de Jerusalém.
Jesus não parava de proclamar as boas notícias. Jesus estava em sua última e definitiva viagem rumo ao seu destino. Com certeza uma jornada de dor, pois sofrer por aquilo que não fez é extremamente dolorido. Nós não temos como medir o drama experimentado por Jesus. Eu estou indo para lá e agora a coisa vai ficar terrível, vai ficar triste e vai piorar a cada momento mais. Jesus a cada dia experimentava então o início de abandono, início do que veio depois como um grande isolamento, um momento que é impossível ter uma medida. E a Bíblia diz que mesmo assim, Jesus, se você prestou atenção, você vai se lembrar, ia à frente. Com dor, diante da missão, diante do drama, ele ia à frente. Alguns discípulos ali ao seu redor, admirados pelo poder, admirados pelo amor, admirados por tudo o que Jesus fazia, admirados pelos ensinos que escutavam, por aquilo que viam, por aquilo que presenciavam o mestre executar. Mas havia um outro grupo. Esse grupo não gozava da admiração. Esse grupo gozava do medo. Medo, por quê? Porque começavam a sentir a pressão daquela última semana. Pressão do burburinho que acontecia na cidade lotada, festas em celebração, e gente dizendo, estão querendo matar Jesus, estão querendo matar Lázaro, existe um conchavo para alguma coisa ruim acontecer. Obviamente o medo começa a surgir, eu ando com ele, eu estou ouvindo ele, não seria melhor agora me esquivar e sair da companhia de Jesus? Como Jesus então fazia e fez em vários momentos quando ensinava, Jesus tinha métodos e formatos para ensinar 3 pessoas, para ensinar 12, para ensinar 70, para ensinar multidões. Jesus, de acordo com o grupo, se colocava numa posição de ensino. Ora como uma palestra, ora como uma exortação, ora como quem diz, você não entendeu isso, quer dizer isso e aquilo outro. E Jesus, continuando esse discernimento de que cada grupo aprende de uma forma, Jesus chama os 12 à parte. E começa a dizer novamente o que iria acontecer. Discípulos, nós estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes. Sim, aqueles mesmos que estão procurando para me matar. E eles o condenarão à morte. Eles me condenarão para este sacrifício. O negócio vai ficar cada vez pior e é para isso que nós estamos subindo a Jerusalém. Segundo Lucas, o evangelista, os discípulos não entenderam nada do que Jesus falara a eles. Lucas nos diz que os discípulos ouviram, mas que o significado dessas palavras que eu acabei de dizer estava oculto e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Se eu acabei de falar para você, queridos irmãos, vamos ir até a Pompeia, e lá eu serei preso, eu irei ser entregue à liderança e irão me matar. E digo que vocês não entenderam nada, que vocês não perceberam nada do que eu falei. Qual que é o óbvio que conseguimos constatar? Que havia ali uma mão de Deus, um tampar de ouvidos, uma falta de discernimento, uma impossibilidade de compreensão, ou talvez tudo isso juntos. Mas o fato é que ninguém percebia, ninguém recebia. É mais ou menos quando eu e você fugimos de algo que não queremos ouvir. Mas eu já te falei isso 3 vezes, eu não ouvi, eu não prestei atenção.
Mas você sabia disso? Não, eu não lembrei. Aqueles mecanismos de fuga diante daquilo que eu não quero aceitar. E por que faziam isso? Faziam isso também porque a sua expectativa messiânica não continha a possibilidade de morte do Salvador. O Salvador deveria vir para nos salvar. O Salvador deveria vir para expulsar os romanos da terra. O Salvador deveria vir para dizer: o pessoal da fé é o certo e os pagãos agora vão sofrer as consequências do seu paganismo. Era uma versão contrária dos cativeiros. Nos cativeiros eram levados para nações pagãs. O Messias deveria vir para remover o paganismo e elevar a fé do Deus de Israel. Mas a expectativa não contemplava a morte. Você lembra-se da conversa ali chamada do caminho de Emaús? Quando aqueles discípulos, na conversa com Jesus, sem saber que é Jesus, confirmavam para Cristo que os chefes, os sacerdotes, as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte. E diz os discípulos de Emaús: escute, nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. Nós achávamos que morte não estava contida no processo. Nós achávamos que redenção finalmente havia chegado. Mas não foi assim que aconteceu, disseram os discípulos de Emaús para o próprio Cristo. Portanto, ouvir sobre a morte do Senhor era como ouvir aquilo que eu não quero ouvir. Mais que isso, era ouvir o inaceitável. Mas Jesus continuava a instruir os seus discípulos. Ele disse que zombariam dele. Ele disse que cuspiriam nele. Ele disse que açoitariam. Ele disse que o matariam. Mas também disse que 3 dias depois ele ressuscitaria. O que também é chocante, porque depois da morte ninguém fica esperando a ressurreição. A ressurreição acontece como uma surpresa e não como um fato. Pessoal, vamos ficar tranquilos, Cristo vem logo mais. Não foi assim. Quando Jesus introduziu este tema pela primeira vez, irmãos e irmãs, nós precisamos nos lembrar que a reação não foi boa. Nesse momento, Jesus está perto da reta final, fazendo aquilo que na lei de Deuteronômio fez, que era revisar o que passou. Jesus segue o mesmo modelo, ele está revisando, está dizendo tudo de novo o que já havia dito, lembretes finais, palavras finais. E Jesus, de acordo com Mateus, acontece o seguinte: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Logo de início, Jesus deixou claro, é isso que irá acontecer, com o nome de personagem, com o nome de drama e com o nome da solução. Pedro ouve essa situação e repreende Jesus e diga: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. E Jesus olha para ele e responde: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, da introdução do assunto ao final, ninguém digeriu essa história. Ninguém gostou de ouvir o que ouviram. Percebemos então que Jesus foi gradativamente introduzindo aos seus discípulos o que esperavam. O que nos faz entender que os discípulos foram avisados, portanto, não foi uma surpresa. Em algum momento essa ficha caiu. Mas a resistência de ouvir, a resistência de assimilar, a resistência de aceitar, não permitiram nenhuma reação dos discípulos. Porém, um fator novo acontece no trecho que lemos.
Jesus fala a mesma história, Jesus diz o que vai acontecer, Jesus traz o tema da tristeza de novo, porque morte, sofrimento não traz alegria, mas dessa vez um novo cenário abre diante daquele grupo de seguidores. Aparece Tiago, aparece João, os filhos de Zebedeu. Aproximaram-se dele e talvez lembraram do que Pedro disse uma certa vez: Jesus, isso não vai acontecer. Não falaram nada disso, mas simplesmente disseram: "Ô mestre, podemos colocar um pedido bobo, uma coisa simples. Mestre, nós temos um pedido ao invés de repreensão. Ninguém vai falar nada a respeito do seu sofrimento, é só um pedido." E Jesus, com tranquilidade, responde: o que vocês querem? O que vocês querem que eles façam? E vem então esse pedido chocante: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e um à tua esquerda. Fácil, Senhor, fácil. Permita-nos que, já que vai acontecer, se acontecer, nós não estamos entendendo nada. Lembre-se do que Lucas disse. Nós não estamos percebendo nada, mas para garantir, no caso de acontecer, direita e esquerda, os irmãozinhos com o Senhor. Olha que cena linda, Jesus. Nós somos maravilhosos. E é lindo que aqui eles são descritos como os filhos de Zebedeu, mas anteriormente eles são descritos como os irmãos Boanerges, os irmãos filhos do trovão, gente com síndrome de grandeza, com síndrome de barulho, e quem deu esse nome foi Jesus, que os chamou de Boanerges, filhos do trovão. Esses mesmos irmãos que em algum momento, ao verem samaritanos que não estavam dispostos, que não haviam sido iluminados, rejeitando Jesus, olha para Jesus e vem com um novo conselho: Jesus, a gente já sabe o que deve ser feito. Quando alguém rejeitar Jesus, olha, deixa que a gente resolve, vamos pedir que caia fogo do céu para destruí-los. Quando eu comecei o meu ministério online lá na Inglaterra, onde eu recebi um e-mail da seguinte forma: pastor, preciso da sua oração. Pois não, minha irmã, qual é o pedido? Me ajude na concordância que eu estou pedindo para Deus quebrar o dente de todos os meus inimigos. Primeira coisa que veio na minha cabeça foi: você é dentista, irmã? Porque você está querendo trabalho. Ela brigou comigo: não, pastor. É porque o salmista diz assim, e eu estou na palavra. Se você não quiser concordar comigo, o senhor não está na palavra. Então eu vou continuar sozinha gritando: Senhor, quebra o dente de todos os meus inimigos. Eu falei: meu Jesus. Meu Jesus. Os Boanerges aqui então representam essas erupções vulcânicas da humanidade, que percebem e que acham e que acreditam e que fazem até, infelizmente a gente ouve isso, né? Se eu tivesse que dar um tema, eu chamaria de voodoo evangélico. O cara está picando lá: queima ele, Senhor, queima, queima. Mostra para ele, mostra para ela, Senhor. Um negócio absurdo. E esses mesmos dois personagens chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, nós estamos preocupados com aquilo que não sabemos se irá acontecer, mas se acontecer, nós queremos combinar um ato de honra. Um ato de honra. Nós queremos sentar próximo a Ti. Nós queremos ser honrados, nós queremos ter a direita e a esquerda, o Senhor no meio. São aqueles, o braço direito e o braço esquerdo. Senhor, ajuda-nos, dá-nos a garantia da posição daquilo que nem nós mesmos cremos que irá acontecer. Eles pediam então uma honra artificial. Eles pediam então uma honra pré-manipulada e comprada. Eles pediam uma honra como consequência de um pedido.
E disse-lhe Jesus: olha, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês estão querendo vivenciar o que eu vou vivenciar. Jesus usa a palavra: vocês estão pensando em beber o que eu vou beber, ser batizado da forma que eu vou ser batizado, que significava passar por todo o sofrimento. É isso que vocês estão querendo? Vocês querem isso? E gente, os camaradas são fantasticamente corajosos. Eles dizem: é isso mesmo, pode mandar, Senhor. E o mais incrível é que Jesus não chama-os de fariseus. Jesus não diz raça de víboras, mentirosos. Os homens eram filhos do trovão. Jesus olha para eles e fala: é verdade isso nesses caras. Eles são tão alucinados por honra que eles estão prontos para enfrentar o problema. E Jesus diz: olha, é verdade, vai acontecer mesmo. Vocês vão beber esse cálice, vocês serão batizados com esse batismo, já estamos de acordo. Sofrimento virá após vocês, mas a honra que vocês estão pedindo não cabe a mim. A honra que vocês desejam, a honra que vocês gostariam de negociar, eu não posso conceder. Essa honra virá como resultado da mão de Deus para aqueles que Deus quiser, para aqueles que Deus preparou, para aqueles que Deus tem uma agenda. Eu não posso cuidar disso. Em outras palavras, honra não pode ser pré-arranjada. Honra pertence a Deus e Ele honra a quem quiser honrar quando Ele deseja manifestar essa honra. Ele honra de acordo com os seus propósitos. Ele não honra simplesmente para dizer: deixa eu dar um tapinha de encorajamento nesse aqui. Ele honra quando Ele quer honrar. Os outros 10 ouviram essa situação, é óbvio que ficaram indignados. Estava instalado a rebelião. Rebelião de que vocês pedem algo por trás da gente, não garante o nosso lugar, garante o de vocês. Os discípulos estão brigando até as últimas horas. Até as últimas horas eles estão conflitando entre si para saber quem vai ser honrado, quem é o queridinho, quem que vai ganhar as maiores emancipações, mesmo naquilo que não acreditamos. E diante disso vem a declaração da nossa maior vocação. Escute isso, meu irmão e minha irmã. Jesus os chamou e disse: olha, no governo acontece assim. Nas nações e nos seus dominadores, este é o caminho. As pessoas importantes dominam, as pessoas importantes exercem poder sobre os outros. No mundo corporativo é assim, na política é assim, como dizia um chefe que eu tinha: quem pode manda e quem tem juízo obedece. É assim que acontece uma relação de dominadores e dominados, os que ditam as regras e os que abusam do poder, que corrompem, se desvirtuando naquilo que era uma função e se torna uma plataforma do meu desejo de ser um ditador. Entretanto, a nossa vocação não é essa. Disse Jesus: no nosso meio não vai ser assim. Quem quiser se tornar importante deverá ser servo. Quem quiser ser importante deverá mostrar a sua credencial, e a palavra no grego aqui é diáconos. Deverá servir com o trabalho, que suja os pés, que se vai diante da poeira que é levantada. Quem quiser ser diáconos, então tem uma chance de ganhar, de conquistar um status de importância, sem se esquecer que honra vem de Deus e não daquilo que você faz para dizer para Deus: agora honra-me, Senhor, porque não somos nós que provocamos a honra, é Deus que manifesta a honra à medida que Ele quer. Então, se a sua vocação é de importância, esteja disposto a servir. Agora, se a sua vocação é de ser o mais importante, se a sua vocação é de estar no topo, porque você se sente preparado, porque você acredita que Deus já te deu uma caminhada bonita, então esteja disposto a não ser servo, porque nesse caso, Jesus diz: você tem que estar disposto a ser escravo. E escravo não manda na sua agenda. Escravo não diz para o seu senhor: hoje eu estou cansado.
Escravo não tem direito de dar desculpas. Jesus inverte tudo. Jesus deixa claro que a vocação está aberta, mas a vocação demanda um preço. Perceba, escravo, o mais chocante, não é escravo de Cristo. Jesus não disse, seja meu escravo de Cristo. Jesus diz, seja escravo das pessoas. Seja escravo vivendo para servir, vivendo para atender às ordens dos outros, vivendo para resolver tudo com serviço. Quando você tiver o próximo problema na sua existência, na sua vida, tente usar essa fórmula. Sirva ao invés de brigar. Sirva ao invés de questionar. Sirva ao invés de mostrar a sua razão. É fácil? Não. É doloroso? É. Porque tem hora que dá vontade de matar o ser humano. Mas parece que o Senhor nos chama para servir o tempo todo. E a impressão que tenho é que quem faz isso entende o que é viver com significado. E Jesus conclui, porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Deus na terra não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para morrer, Ele veio para nos resgatar. Irmãos e irmãs, a caminhada com Cristo às vezes nos traz admiração, surpresas, louvores pelo que Ele faz. A caminhada com Cristo também pode nos gerar insegurança. Insegurança que não deve ser transformada em medo. Medo que nos sequestre, pois o amor de Deus está em nós. E o amor de Deus em nós arranca todo medo. Como disse João, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Há uma música linda de um rabino do século 18 e 19 que diz: o mundo todo é uma ponte muito estreita, mas o mais importante é nunca ter medo. E se você se lembrar quantas vezes na Bíblia nós ouvimos: tão somente ser corajoso, tão somente tenha coragem, nós percebemos que a nossa vocação não é vocação de medo. A caminhada com Cristo não deve ser confundida com um caminhar de busca de benefícios e de honras. Não deve ser uma procissão com o desejo do pódio. A caminhada com Cristo produz servos como Cristo foi. A caminhada com Cristo produz escravos voluntários que preferiram e preferem viver para servirem os outros, imitando aquele que tudo fez e que nos chamou para imitá-los e que nos chamou de amigos. Nesta quaresma, em nome de Jesus, procuremos mais caminhos para servi-lo e não caminhos, atalhos para a honra que nós desejamos. Busquemos caminhos de serviço, de missão, de significado, pois a honra é obra dele, não obra nossa.